A geração que decidiu não envelhecer. Já ouviu falar em sexalescência? É um termo novo, quase poético. Não sei ao certo quem foi o criador desse termo, que foi criado para dar nome a uma geração que simplesmente recusou-se a envelhecer. Uma geração inteira que decidiu não envelhecer como se esperava. São as pessoas que nasceram nos anos 50, 60, que já ultrapassaram os 60, 70 anos e que, ao contrário do que muitos previam, não aceitaram a ideia de se apagar com o tempo. Eles não se vestem como seus pais se vestiam nessa idade. Eles não se comportam como seus avós se comportavam. Eles expulsaram do dicionário a palavra sexagenário. Eles não se veem como velhos. São ativos, inventivos, viajantes, aprendizes e empreendedores. Trabalham porque amam ou porque descobriram finalmente o que os apaixona. Eles estão em festas e recomeços. Esses são os sexalescentes, os novos adolescentes da maturidade. Mas há algo ainda mais profundo neles. Essa geração vive com uma sabedoria estoica. Os estoicos da antiguidade pregavam: concentre-se no que depende de ti. Aceita o resto com serenidade. E é isso que vemos aqui. Homens e mulheres que perderam muito, mas não se tornaram amargos. Eles não choram quando perdem, apenas refletem. A virtude, para eles, é o bem maior. Não querem mais impressionar. Querem ser autênticos. E onde está a juventude? Na coragem de recomeçar, na sabedoria de não competir com os mais novos, mas de os guiar, na liberdade de olhar o mar com a mente vazia e sentir-se pleno. Eles se comportam com a vitalidade, a ousadia e o desejo de reinvenção típicos da juventude. É uma geração que não aceita ser colocada numa caixa. Eles não se conformam com a ideia de fim de linha após os 60. Ao contrário, veem nessa etapa um novo começo. Essa geração viu o mundo se transformar. Foram jovens durante a ditadura. Amadureceram com a revolução sexual. Presenciaram o nascimento da internet e agora assistem à própria longevidade ser prolongada pelas conquistas da ciência. Mas não é só sobre saúde ou tecnologia, é uma mudança de mentalidade. A maturidade como reinício e não fim. Nos anos 1970, uma mulher de 60 anos era socialmente uma senhora, vestidos discretos, cabelos grisalhos e uma vida voltada aos netos. Hoje, mulheres da mesma idade estão abrindo negócios, descobrindo o yoga, viajando sozinhas, separando-se de casamentos infelizes e até encontrando um novo amor. Homens que antes se aposentavam e esperavam os domingos para jogar dominó, agora estão aprendendo a tocar um instrumento, criando conteúdo na internet ou entrando na faculdade. Eu nunca imaginei que aos 67 anos eu estaria começando a pintar quadros, diz Dona Clara, artista que vive em Salvador e teve sua primeira exposição após os 65 anos. Essa
É uma geração que decidiu: enquanto eu estiver vivo, estarei vivendo. A quebra do papel tradicional do envelhecimento. Essa escolha por viver ativamente nem sempre é bem vista. Muitas dessas pessoas enfrentam críticas, inclusive da própria família. Ah, você vai usar esse vestido com essa idade? Namorar agora? Pra quê? Você já fez muito, mulher. Agora é hora de descansar. Mas observe, o descanso forçado, o silêncio imposto, mata por dentro. E essa geração entendeu que não precisa mais seguir esse roteiro. Eles estão ressignificando o que é ser avô, o que é ser aposentado, o que é estar na terceira idade. Eles não se sentem invisíveis. Eles não aceitam a resignação. Eles dançam, aprendem, sentem, eles vivem, e isso é revolucionário. O choque com as novas gerações e o aprendizado mútuo. Curiosamente, os sexalescentes também convivem com o paradoxo de viver numa juventude tardia, ao lado de jovens reais que muitas vezes estão cansados, ansiosos e deprimidos. Enquanto uma mulher de 65 decide fazer intercâmbio, seu neto de 19 pode estar em crise de identidade. Enquanto um homem de 70 posta vídeos de dança no TikTok, sua sobrinha de 21 anos sente vergonha do próprio corpo. Essa troca entre gerações precisa ser mais ouvida. Os mais velhos têm mais sabedoria do que nunca, mas agora também têm vitalidade para inspirar. Eles não querem ser pais dos mais jovens, querem ser referência de coragem. Filosofia e psicologia. Por que isso é tão valioso? A psicologia positiva mostra que pessoas que cultivam propósitos, após os 60 anos, vivem mais e melhor. A filosofia estoica, por sua vez, nos lembra que o tempo é nosso bem mais valioso e que não devemos desperdiçá-lo apenas com obrigações sociais. E Sêneca dizia, enquanto se adia a vida, ela passa. Os sexalescentes entenderam essa lição. Eles não estão esperando que os filhos chamem para um almoço. Não estão contando os dias até o fim. Estão construindo novos começos. Vamos ver histórias que inspiram. Maria Eduarda, 63 anos, abriu um canal de culinária no YouTube, depois de se aposentar como professora. Em um ano, ela conquistou mais de 50 mil inscritos. Júlia, de 68 anos, decidiu aprender francês para realizar o sonho de conhecer Paris. Foi sozinho. Vera, com 72 anos, vive com duas amigas. Formaram uma república da maturidade. Juntas viajam, cuidam uma das outras e dividem a vida com alegria. E aproveitando o tema, vou contar um pouco da minha história. Imagina vocês que eu, aos 68 anos, estava divorciada. Quando muitos imaginavam que eu me acomodaria a uma vida pacata, de espera pelos filhos e netos, ou estaria chorando as pitangas de um casamento desfeito após 30 e poucos anos de união.
Mas algo dentro de mim gritou: você está viva e ainda pode criar uma nova história. Eu derrubei o castelo de areia, me desfazendo da ilusão que aquela zona de conforto era a minha segurança para o final dos meus dias. Mudei-me para outro país. Foi fácil? Não. Mas continuo vencendo os desafios de ser uma imigrante. Continuo me reinventando todos os dias, mantendo minha mente ativa e criando novos sonhos aos 74 anos. Gente, essas são histórias reais, mostram que os limites muitas vezes estão mais nas convenções sociais do que no corpo. E o mundo precisa desses novos velhos, sexalentes, com corpo maduro e alma de aprendiz. Eles não são o futuro, eles são o agora e talvez o modelo que nos falta. O envelhecimento pode ser a melhor fase da vida. Essa geração está nos mostrando que a vida não termina aos 60. Ela pode, sim, recomeçar. Com mais liberdade, mais maturidade emocional, mais tempo para si. Não é que eles decidiram não envelhecer, é que decidiram envelhecer vivendo. E isso é o mais belo tipo de juventude que existe. A sexalescência é uma resposta corajosa ao medo do tempo. É um grito de liberdade. É um convite a todos nós. Não espere mais para ser você. Não é tarde para começar algo novo. Enquanto você respira, ainda está a tempo de florescer. Os estoicos recomendam meditação, reflexão diária. Adquira o hábito de olhar o mar com a mente vazia. Se não tem mar, olhe o rio, o lago, a lagoa. Esse é um exercício de presença, liberto das pressões externas. E tu? Precisas de 60 anos para viver assim? Ou podes começar agora a viver com virtude, presença e liberdade? E se conhece alguém assim, conte nos comentários. A sexalescência é a nova juventude dos 60 mais. Uma vida estoica em movimento. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, até o próximo vídeo.